Sabe aquela história que a gente aprende na escola? Parece uma coisa fixa, né? Como se tivesse sido gravada em pedra. Mas e se a história, na verdade, for uma escolha? Uma escolha sobre o que a gente decide lembrar e, talvez mais importante ainda, sobre o que a gente decide esquecer. É sobre como essas escolhas moldam o mundo em que vivemos que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa é a grande questão. Porque a memória de uma sociedade não é tipo um arquivo que fica lá parado. É um campo de batalha, sabe? É um processo que nunca para, de escolher quem vai ficar sob os holofotes da história e bem, quem vai ser deixado na sombra. E a nossa jornada para entender isso começa aqui, com uma coisa que parece totalmente sem importância: uma pedra no campus de Harvard. Milhares de pessoas passam por ela todo santo dia. Mas essa pedra, que parece tão silenciosa, é na verdade o resultado de uma batalha bem barulhenta sobre memória, esquecimento e justiça. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. A historiadora Laurel Thatcher Ulrich disse uma frase que, olha, muda tudo. O que as pessoas escolhem esquecer é tão importante quanto o que elas escolhem lembrar. Ou seja, esquecer não é só uma falha de memória, um ops, esqueci. É uma ação. E essa ação diz muito sobre quem tem o poder e quais são os valores de uma sociedade. E o mais irônico de tudo, mesmo depois de toda a luta para trazer essa história à tona, a pedra pode acabar virando só uma pedra de novo. Um lugar para sentar, sabe? Parte da paisagem. Isso só prova que lembrar não é um ato único. É um esforço que tem que ser constante. Ok, então para a gente entender por que essa pedra existe, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Porque antes da pedra existia um outro símbolo, um selo que por quase um século foi o rosto da instituição. Olha só, este era o selo oficial. A partir dos anos 30, ele estava em tudo que é canto. Diplomas, bandeiras, documentos oficiais. Era a cara da Faculdade de Direito, um símbolo de prestígio e tradição. Mas de onde ele veio? A resposta estava no brasão de uma família, os Royal. Isaac Royal era celebrado como um dos grandes benfeitores, um cara cuja grana ajudou a fundar a faculdade. Parece uma bela história de filantropia, né? Pois é, só que essa era só metade da verdade. E aqui vem o choque. De um lado, o doador celebrado. Do outro, a verdade brutal. A fortuna da família Royal não surgiu do nada. Ela veio do trabalho forçado de centenas de pessoas escravizadas em suas plantações. Uma instituição de justiça foi literalmente construída sobre a maior das injustiças. E por décadas, só o lado bonito da história era contado. Agora, vamos dar um salto para o século XXI. Aquela metade da história que foi tão convenientemente esquecida não ficou enterrada para sempre. Ela voltou com tudo e virou o centro de uma baita controvérsia. E quem começou a fazer as perguntas difíceis foram os próprios estudantes. Eles olharam para o selo nos seus materiais de estudo, nas bandeiras, e se perguntaram: peraí, por que a gente está sendo representado por um símbolo que tem uma ligação direta com a escravidão? E isso não foi um debate pequeno, não. Foi um questionamento sobre a identidade da própria instituição. E no fim, tudo se resumia a esta pergunta, que é bem difícil de responder. Um símbolo que nasceu da escravidão pode representar um lugar que se dedica à justiça? Para muita gente, essa contradição era simplesmente grande demais para ser ignorada. Mas o legal é que o debate não ficou só nas palavras. A comunidade agiu, e a solução que eles encontraram não foi só sobre apagar o passado, mas sobre reescrever a história, lembrando da história completa, só que de um jeito novo. E olha, não foi uma decisão do dia para a noite. Foi um processo mesmo. Começou com os alunos questionando, o que levou a um debate que envolveu a comunidade inteira. Isso resultou na decisão oficial de aposentar o selo. E o mais importante, terminou com o compromisso de criar algo novo para que essa história nunca mais fosse esquecida. E isso nos traz de volta àquela pedra do começo. É essa a inscrição nela. A mensagem é clara, direta. Ela não apaga a história do Rual, mas muda o foco. Ela finalmente homenageia as pessoas cujo trabalho forçado tornou tudo aquilo possível, transformando um legado de exploração em um memorial pela justiça. A história de Harvard é um caso bem específico, claro, mas a lição que fica, essa sim é universal. Encarar o passado de frente não é fácil, mas é absolutamente essencial. A ex-presidente de Harvard, Drew Faust, resumiu perfeitamente por que isso importa tanto. O objetivo não é se sentir culpado pelo passado, é aprender com ele, é entender como injustiças terríveis um dia foram consideradas normais, para a gente poder ter certeza de que não estamos normalizando as injustiças do nosso próprio tempo.
No fim das contas, a lição é esta. A história não é uma coisa morta guardada num livro. Não, ela está viva. As raízes dela ainda moldam o nosso presente. Ignorar as partes difíceis não faz com que elas desapareçam, só impede a gente de entender quem somos hoje. E isso tudo nos traz de volta para a nossa realidade, né? A história de Harvard é só um exemplo. Mas pense nos monumentos, nos nomes de ruas, nos feriados. Histórias esquecidas estão por toda a parte. A verdadeira pergunta é: quais histórias estão escondidas bem na nossa frente, só esperando que a gente decida lembrar?